Bom, nós já sabemos onde abrir nossas Bíblias, né? Mateus, Sermão do Monte, capítulo 7, dando continuidade a essa série. Nós vamos fazer a leitura dos versos 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12. Mesmo assentados, vamos dirigir a nossa atenção para o texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do nosso Senhor Jesus: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amém. Que Deus nos abençoe nessa curta meditação desta manhã. Pais e crianças, eu creio que você já ouviu ou já presenciou ou fez parte da seguinte história. A criança está ali diante da loja, diante de alguma coisa que ela quer, ela pede, ela insiste, ela clama em alta voz por um brinquedo, um lanche, um episódio a mais do seriado, um minutinho a mais no playground, na praça, né? Só um minutinho, minuto longo, né? Os pais geralmente começam respondendo: não tem dinheiro, está na hora, não. Mas e após muitos porquês? Por quê? Ou então aqueles argumentos lógicos quase irrefutáveis: mas ontem você deixou, meu amigo já fez, já comprou, já viu, pai, está em liquidação. Ou então: eu estou morrendo de fome. E há todo um talento artístico nato das nossas crianças. Nessa altura da história, os pais já estão exauridos, confusos, já não sabem o que dizer. E aí você preenche o resto da história conforme a sua imaginação. Quantos já viveram isso? Ok, tá bom, eu sei. Normalmente nós pais instruímos nossos filhos a não pedir insistentemente, não é verdade? Olha, não é não e acabou, não é assim? Se eu disser não, é não, não insista. Há uma boa razão. Se eu negar, se eu disser agora está na hora, acabou, há sempre uma boa razão para o pai dizer isso. Então, não insista. Insistir é falta de educação, é rebeldia, não é verdade? Bom, mas aí a gente abre esse texto e vê Jesus dizendo, peça, busque, bata, insista. Será que aquela cena de crianças insistentes e irritantes se repetirá na dimensão espiritual? Pai, me dá, papai celeste. Será que essa é uma ordem para nós sermos birrentos, insistentes, ou pior, uma fórmula para dobrarmos o braço de Deus? Porque quantos pais não têm seus braços dobrados pela insistência da sua criança? Tá bom, filho, vai. Quer se ver livre do problema, aí toda aquela sequência de não no início. Tá bom, chega, cansei, vai. Será que é isso que temos diante de nós? Vamos ver. Nós estamos aqui num ponto importantíssimo do Sermão do Monte. Se você reparou, o verso 12, que é o final desse trecho, Jesus está mencionando novamente a lei e os profetas. Nós já ouvimos isso antes, não é verdade? Lá no capítulo 5, verso 17, Jesus abre uma sessão do Sermão do Monte, dizendo: olha, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Você que é um bom leitor da Bíblia, e talvez a ferramenta de hoje
vá, né, te ajudar ainda mais nisso. Se você leu a lei e os profetas lá no capítulo 5 e chegou no capítulo 7, está lendo a lei e os profetas de novo, você para e pensa, opa, temos aqui um marco, temos aqui, né, divisas claras para esse texto. Lembre-se que Mateus organizou esse Sermão do Monte, né? Provavelmente isso aqui é o resultado de várias falas de Jesus, não um único sermão, mas alguns sermões, alguns momentos de ensino de Jesus que Mateus organizou de uma maneira muito didática para o ensino mesmo. Então, se ele faz questão de colocar essas duas expressões, né, limitando esse bloco, é sinal que nós estamos agora no final de um grande bloco do Sermão do Monte, no encerramento aqui de uma série de ensinamentos, que nos leva a pensar numa estrutura desse sermão, né? Eu já mencionei isso na abertura dessa série, mas é sempre bom a gente lembrar. Dos versos 1 a 16 do Sermão do Monte, lá do capítulo 5, nós temos uma espécie de introdução ao sermão, na qual Jesus fala sobre o caráter e a influência do cristão. Do verso 17 do capítulo 5 até esse verso 12 do capítulo 7, nós temos o corpo, o miolo, o desenvolvimento do sermão. É aquela porção que trata do relacionamento correto do cristão com a lei de Deus, com a pessoa de Deus, com o próximo. E esses relacionamentos, eles devem revelar a justiça maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei. E a partir do verso 13 do capítulo 7, nós temos aqui a conclusão do sermão. Novamente, Jesus vai nos mostrar quais são as alternativas da jornada neste mundo. Nós vamos ver duas árvores, né, dois caminhos, né, duas construções, e Jesus vai nos colocar diante dessa escolha crucial. Então veja, pelo fato de encerrar o corpo do sermão, essa porção que lemos tem uma especial importância para nós entendermos de alguma forma tudo o que Jesus disse antes, a partir do capítulo 5, verso 17. Nós podemos pensar nesse finalzinho, nessa conclusão do corpo, como uma resposta de Jesus para uma pergunta não registrada aqui. Mas se você tem acompanhado essa série, se você tem meditado no Sermão do Monte, essas são perguntas que devem rondar o seu coração. E certamente fizeram parte da vida dos discípulos, do pensamento dos discípulos de Jesus. Por exemplo, como eu posso não alimentar meu coração com aquela raiva homicida, aquela raiva que já é matar o irmão em pensamento, lembram disso? Como eu posso manter os meus olhos puros? Como eu posso amar meus inimigos? Como eu posso fugir da hipocrisia? Como manter a ansiedade longe do meu coração? Como ter sabedoria para julgar? Como não cair na tentação de não censurar? Perguntas que nós temos que nos fazer e de fato fizemos aqui ao longo da nossa leitura do Sermão do Monte. Bom, alguma resposta já foi iniciada por Jesus quando ele nos ensinou a orar. A oração modelo, a oração do Pai Nosso, de certa forma, nos ajuda a responder um pouquinho dessas coisas. Mas aí vem uma outra pergunta. Como é que eu posso me manter alinhado com as prioridades do reino? Como é que eu posso me manter confiante no cuidado de Deus? Pois não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Primeiro, né? Dirigir ao Pai, seu reino, sua vontade, santificado seja o teu nome, e depois as nossas necessidades. Ok, como é que eu posso manter isso em equilíbrio? Como é que eu posso me manter alinhado a essas prioridades e continuar confiando no cuidado de Deus para com a minha vida? E a resposta de Jesus é simples: persevere. Persevere. É necessário perseverança. E a certeza que a Bíblia nos dá é que aqueles que são de Cristo vão perseverar até o fim. Mesmo em meio à dúvida, às tragédias, aos dilemas,
aos reveses, os crentes em Cristo, os crentes verdadeiros, perseverarão até o fim. Mas perseverar em quê? Significa isso? E a resposta de Jesus nesse final, como um arremate do corpo do sermão, é: persevere em oração. Persevere diante de Deus. Persevere colocando diante de Deus a sua dúvida, o seu dilema, seus pedidos. É isso que trata, primeiramente, os versos 7 a 11. Então, crianças, vocês vão dividir sua folhinha em 4 partes, tá ok? Sabe, né? Dobra no meio, dobra depois no meio, para ficarem 4 partes bonitinhas, tá bom? Na primeira parte, você vai fazer 3 pequenos desenhos. Preste atenção nisso aqui. Tá? 3 pequeninos desenhos. Você vai fazer um balãozinho, daquele de história em quadrinhos, sabe? E vai escrever: peça. O outro é uma lupa. E você vai escrever: busque. Não é isso que tem lá no computador, uma lupinha para você buscar? Então, uma lupa, escreva: busque. Então, um balãozinho de história em quadrinhos, escreva: peça. A lupa, escreva: busque. E desenhe uma porta e escreva: bata. Não são esses os 3 verbos aqui que nós temos diante de nós? Peça, busque e bata. 3 desenhos para você lembrar desses 3 verbos. Então veja, esses 3 verbos unidos nos falam de uma progressão perseverante. Do mais simples e comum, pedir, até o mais intenso, bater. Bater com insistência na porta. Pedir, buscar e bater falam de uma progressão perseverante. Um outro ponto importante aqui é que os 3 verbos estão no presente, e aqui é a ideia de um presente contínuo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Você começou a fazer isso? Continue fazendo isso. Eu chamo isso a teologia da Dory. Já viram Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Então, continue a pedir, continue a buscar, continue a bater. Continue. Persevere nisso. Não esmoreça nisso. Continue. Presente contínuo. E por fim, tudo isso vem acompanhado de promessas. Então, isso é uma progressão perseverante, isso é um presente contínuo, mas isso traz promessas maravilhosas. O que Jesus garantiu para nós: peça e será dado, busque e encontrarão, bata, a porta será aberta. E ele reforça isso no verso 8: todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Não foi isso que está escrito aqui? Ok. Então não precisamos ter medo disso aqui. É assim que é. Jeremias disse: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus promete ser encontrado. Então eu pergunto para você: como é que você veio hoje à igreja nesta manhã? Desanimado? Fraco? Frio? Você acha que as palavras de Jesus são nobres, são boas? Amar os inimigos, ser humilde de espírito, poxa, isso é bom, o mundo está precisando disso, mas você mesmo às vezes pensa: isso não é para mim não sei, não sinto que eu consiga fazer isso, não sinto que eu consiga alcançar esse nível de santidade. Bom, você está em boa companhia, ninguém por si mesmo consegue isso. O maior dos santos pode vacilar. O nome que vier à sua mente como um exemplo de santidade da história da igreja já vacilou, já duvidou, já pecou, já teve dias nublados, terríveis, já quis desistir, não tinha forças para perseverar. Houve dias com estes santos em que não havia força sequer para pedir, quanto mais para bater. Então, meus irmãos, o que Jesus está nos dizendo nesta manhã é: persevere, continue, não desista, caminhe.
Agora, algumas coisas importantes sobre essa perseverança, para que nós não entendamos mal as palavras de Jesus, para que elas não sejam deturpadas. Perseverança aqui não é uma fórmula para você dobrar o braço de Deus, tal qual uma criança insistente diante da negativa dos seus pais. Não é uma fórmula para que Deus faça a sua vontade. Lembra? A gente está no final do corpo do Sermão do Monte. Jesus já nos disse no Pai Nosso o que nós devemos pedir, buscar em primeiro lugar. Você vai ter a sua resposta ali. Em que eu devo perseverar, pastor? O Pai Nosso já te disse. No capítulo 6, verso 33, Jesus já disse o que você tinha que buscar: o reino e a sua justiça. Então você já tem parte da sua resposta. Até antes disso, leia as bem-aventuranças e você terá um roteiro de oração pessoal, de autoexame: humildade de espírito, misericórdia, pacificação. É isso que nós devemos buscar, é nisso que nós devemos mirar em oração. E lembre-se do que Tiago disse na sua carta: vocês não têm porque não pedem. E Jesus está falando, peça, mas cuidado, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar segundo os seus prazeres. Então, quando Jesus nos dá essa promessa que o que pede recebe, isso não é um cheque em branco. Aquele que pede segundo a vontade de Deus, aquele que pede não para gastar em seus prazeres, aquele que pede de acordo com as prioridades do reino, aquele que busca o reino em primeiro lugar. Esse sim é o destinatário dessas promessas. Este sim pode ler essas palavras e permanecer confiante. Eu pedi que o reino de Deus venha, eu pedi a sua justiça, eu pedi que Cristo seja formado em mim, em sua misericórdia, pobreza de espírito, isso eu vou receber. Essa é a garantia que Jesus está nos dando. Não qualquer pedido, não qualquer busca, não qualquer insistência à porta dos céus. E mais, Jesus nos disse que o Pai nos daria as coisas boas. Veja aí o finalzinho do verso 11, não é verdade? Jesus conta essa pequena história aqui para ilustrar o abismo, a diferença que há entre nós e Deus. Nós somos maus, nós somos tolos, nós não temos noção às vezes do que é bom ou ruim, mas mesmo assim nós damos coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não nos dará coisas boas. Olha só, que palavras simples, coisas boas, final do verso 11. Então, meus irmãos, não há por que você desconfiar de Deus. Se você que é mau, pecador, ainda abriga em seu coração arrogância, vaidade, prepotência, egoísmo, ok? Vocês estão comigo? Eu também estou aqui, tá, gente? Estou incluído aqui, fica tranquilo. Você sabe dar boas coisas, por que você duvida do seu Pai Celestial, que é perfeitamente bom, que é perfeito em tudo o que faz? Como Ele não nos dará coisas boas? Já meditamos sobre isso. Agora, não sei se você já se perguntou, que coisas boas são essas, pastor? Que coisas boas são essas que Deus promete me dar? Ele sabe do que você precisa. Não são as coisas que você acha boas para você, porque, como eu disse, nós não sabemos às vezes distinguir o que é bom, o que é ruim. O que você acha que é bom para hoje, Deus está dizendo lá de cima: não, meu filho, não, isso vai representar uma tentação, isso vai representar uma pedra de tropeço. Então a pergunta é: o que Deus tem de melhor para nos dar? Crianças, desenhem no segundo quadrinho uma embalagem de presente e escrevam o seguinte: o melhor de Deus é Ele mesmo.
O melhor de Deus é Ele mesmo. Eu quero que você abra em Lucas agora, Lucas 11. Isso vai ser importante para nós. Por quê? Nós temos em Lucas o registro dessas palavras de Jesus, mas com uma ênfase não diferente. Mas Lucas toca aqui no coração das coisas boas. Lucas abre para nós a caixa de presente. Ali está o presente escrito, coisas boas. Aí você vai abrir o presente. O que você vai encontrar? Lucas 11, a partir do verso 11. É a mesma fala, o mesmo ensino. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará, o que está escrito aí? O Espírito Santo a quem o pedir. Meus irmãos, o que Deus tem de melhor, das coisas boas que Ele tem para nós, do pão de cada dia, do perdão de cada dia, da proteção de cada dia, das coisas que são acrescentadas quando você busca o reino. Se isso já era bom, Deus está dizendo para você, eu tenho algo melhor para você, se você pedir, buscar e bater. Sabe o que eu tenho de melhor? Eu mesmo, o meu Espírito. O que Deus tem de melhor para você e para mim é Ele mesmo. E se Ele não nos der mais nada, isso nos satisfará. Isso nos satisfará plenamente. E todo filho de Deus clama, pede, busca por mais do seu Espírito, por mais do seu poder, por mais da sua força, por mais da sua graça. É isso que nós devemos pedir. Isso é o melhor que Deus tem para nos dar. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto você tem buscado o Espírito de Deus na sua vida? A oração simples que diz, Senhor, eu quero mais de Ti. Espírito, enche a minha vida. Mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. E por quê, meus irmãos? Porque é o Espírito que vai fazer você perseverar. É Ele que vai te guiar em toda a verdade, te lembrar das promessas. É Ele quem vai nos consolar nos momentos de angústia. É Ele que vai lembrar a você quem é o seu Pai que está nos céus. E quem é o mediador desta aliança eterna entre o Pai e você, pecador, indigno. É Ele quem vai nos fazer olhar para Cristo novamente, que é o caminho, a verdade e a vida. Você tem pedido mais do Espírito de Deus? E saiba, por que essa oração pode ser atendida? Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Foi necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitasse, subisse aos céus em vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o nosso pecado, para de lá enviar o seu Espírito à sua igreja. Esse é o melhor que a igreja pode receber e continua recebendo, mais do Espírito de Deus. E aí chegamos ao verso 12, que é o que encerra este sermão, esse corpo do sermão. Crianças, desenhem duas setas, uma apontando para a outra assim, direções opostas, né? Uma para a esquerda, outra para a direita, duas setinhas. E vocês vão escrever esse versículo 12. Em tudo façam aos outros, uma direção da seta, o que vocês querem que eles façam a vocês, uma outra direção da seta. Sei que você já ouviu essas palavras talvez de uma forma negativa, né? Olha, não faça aos outros o que você não quer que eles não façam a você, né? Então, eu não vou roubar a pessoa porque eu não quero que ela me roube. Não é isso? Comportamento passivo. Só que a ética de Jesus é muito superior.
Ele não se contenta apenas com isso. Eu não vou fazer porque eu não quero que ele faça. Não. Jesus é ativo na sua ordem. Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Então veja, nós estamos aqui, como eu disse, numa conclusão. Perceberam no verso 12 o assim, portanto, façam aos outros. Portanto, façam aos outros. Que conclusão é essa? Será que ela se refere apenas à parte anterior, ou seja, persistência em oração? Ok, pode ser. Já que Deus é bom e nos dá as coisas boas, mais dele mesmo, então nós devemos dar aos outros aquilo que Deus nos dá, porque damos aos outros porque queremos receber também, não na expectativa de receber, isso não é uma barganha, mas fazemos ao outro, damos ao outro aquilo que gostaríamos de receber do nosso próximo, né? Eu desconfio que não é só isso não. Eu desconfio que Jesus está resumindo no verso 12 tudo aquilo que ele já trouxe de lições para nós, desde lá do verso 5:17, no qual ele diz que veio cumprir a lei e os profetas. E é interessante quando a gente vai para Lucas de novo, que tem lá uma versão do Sermão do Monte. Lucas coloca esse verso 12, essa regra de ouro, no contexto do amor aos inimigos. Não aqui no final, mas mais para o início do que seria o sermão, né, organizado por Mateus. Então Lucas diz: olha, ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem, façam ao próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. É nesse contexto que Lucas coloca. Então, onde tudo isso nos leva? Qual a importância desse verso 12? Eu creio que Jesus aqui está enfatizando a mensagem central desse corpo do Sermão do Monte, que trata, como nós vimos, dos relacionamentos do crente com Deus, do crente com o próximo. O cristão que tem a lei no seu coração, o cristão cuja piedade é uma piedade de coração e não hipócrita, o cristão que tem o seu tesouro no lugar certo, portanto o seu coração está no lugar certo, o cristão que confia de todo o coração e busca o reino de Deus em primeiro lugar. É esse coração rendido a Jesus Cristo que nos leva a uma vida ativa de bondade para aqueles que estão ao nosso redor. E Jesus diz: essa é a lei e os profetas. É isso resume a lei e os profetas. Quando você entende os relacionamentos do reino, a ética do reino, quando você entende o que Jesus falou até aqui, esse versículo não deve ser surpresa para nós. Aqui está novamente o ensino central desta porção. Resume tudo aquilo que Deus nos deu por meio da lei e dos profetas. O amor que nós temos que ter a Deus, que transforma o nosso coração, que agora é estendido ao próximo, ao fazermos aos outros o que queremos que eles nos façam. Então veja, meus irmãos, se esta é a lei e os profetas, a pergunta que nós devemos fazer é: quem poderá cumpri-la com perfeição? Quem? O que o próprio Jesus respondeu? Eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. E como ele cumpriu? Fazendo por nós muito mais do que nós poderíamos fazer por ele. Pois qual de nós poderia ter morrido em uma cruz para perdão dos pecados? Qual de nós poderia ter amado aqueles que não eram amáveis e amá-los até o fim? Qual de nós? Nenhum de nós. Cristo veio cumprir, e veio cumprir isso que está aqui no verso 12. Portanto, descanse nele. E no momento em que você estiver desanimado e se perguntar: que poder eu tenho para cumprir essa regra? Como eu posso levar isso adiante, já que isso aqui é falado para mim?
Meus irmãos, a vida no reino é uma vida de total dependência da graça de Deus. A graça que nos alcançou é a mesma graça que nos fará perseverar até o fim. Confiantes não no nosso poder para cumprir isso daqui, mas confiantes que Cristo cumpriu por nós. E ao nos dar do seu Espírito, Ele nos capacita para cumprir também. Crianças, então, desenhem aí no seu último quadrinho 2 ou mais pessoas juntas e escreva: precisamos da graça para amar o nosso próximo. Nós podemos orar segundo Agostinho orou, ao meditar sobre as exigências do Evangelho, o que Deus pede de nós. Ele orou assim, e essa pode ser a sua oração: dá-me o que ordenas, e ordena-me o que quiseres. Ele já nos ordenou: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Então, Senhor, dá-me condições de cumprir isso daqui. É pela Tua graça. Se não for pela Tua graça, eu nada posso fazer. Podemos orar assim? Podemos orar como Agostinho orou? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Tu já nos ordenaste para amarmos o nosso próximo, amarmos até mesmo aqueles que nos perseguem e se colocam contra nós, fazermos por eles o que gostaríamos que eles fizessem por nós. O Senhor já nos ordenou para darmos a outra face, andarmos uma segunda milha, darmos a capa quando nos pedem a túnica. O Senhor já ordenou. Mas olhando para nós, Senhor, nos encontramos totalmente insuficientes, fracos, dependentes de Ti, para cumprir, Senhor, estas ordens. Pedimos que a graça que nos alcançou, Senhor, nos capacite a cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordenou. Ó Deus, dá-nos o que Tu ordenas e ordena-nos o que Tu quiseres. Que o Teu Espírito, Senhor, nos encha, nos capacite, nos guie em toda a verdade, para sermos fiéis discípulos do nosso Salvador. Pedimos isso, buscamos isso, batemos à porta por isso, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.